Ora, muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por se juntarem nesta comemoração do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Esta data destina-se a alertar e denunciar a violência exercida contra as mulheres em todo o mundo. Recordar que a data foi escolhida como forma de homenagear três irmãs Mirabal, a Pátria, Minerva e Teresa, ativistas políticas da República Dominicana que foram brutalmente assassinadas pelo ditador Rafael Trujillo em 1960. Esta data é celebrada na América Latina desde 1981, tendo sido em 1999, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o 25 de novembro, declarado como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, convocando assim todos os governos, organizações internacionais e organizações não governamentais a celebrarem anualmente atividades para a sensibilização da opinião pública sobre esta problemática. Loures, naturalmente, que não lhe poderia ficar indiferente a assinalar esta data, sobretudo no âmbito de uma resposta social que Loures tem, o Espaço Vida, um gabinete de atendimento à vítima de violência criado em 2010 e que presta apoio pessoal e telefónico personalizado, aconselhamento psicossocial, apoio psicológico e aconselhamento jurídico, e tem um trabalho em rede com um conjunto de organizações que intervêm nesta matéria. Hoje, para tornarmos o nosso dia assinalável, convidamos a doutora Dália Costa, peço desculpa, que está à minha direita, que é doutorada em Sociologia da Família, com uma tese sobre a intervenção em parceria em situações de violência doméstica contra mulheres, é investigadora integrada e cofundadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, é investigadora também no Centro de Administração e Políticas Públicas, no CAP, ambos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o ISCSP, onde coordena e participa em vários projetos de pesquisa de âmbito nacional e internacional. É também professora auxiliar no ISCSP, onde leciona desde 2096, é coordenadora da pós-graduação em Criminologia e Reinserção Social e tem várias publicações sobre a violência de género e a violência doméstica. E hoje vai-nos dar aqui o privilégio de partilhar connosco algum do seu conhecimento, a quem eu passaria a palavra, sem antes também fazer uma referência que do meu lado esquerdo dá-me o privilégio de estar comigo a minha colega da Administração Municipal, Paula Magalhães, que as duas, em representação do Executivo, aqui estamos para ouvir agora. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Agradeço, evidentemente, o convite que me foi dirigido para estar convosco, para partilhar convosco algumas ideias, para refletir em conjunto neste dia que é um dia tão especial e, evidentemente, um dia em que cada um e cada uma de nós tem uma agenda muito preenchida. E eu começo desta forma, mesmo antes de ir aos cumprimentos formais, para vos dizer que é uma opção, foi uma escolha da minha parte estar aqui convosco hoje. E agradeço, evidentemente, Sra. Vereadora, cumprimento-vos, Sra. Vereadora também, e agradeço à doutora Sandra Almeida, o convite foi a pessoa que diretamente me dirigiu este convite, portanto o agradecimento tem de lhe ser dirigido também. Este é o dia, como a Sra. Vereadora já introduziu, é um dia que do ponto de vista simbólico, em termos mundiais, as Nações Unidas quiseram assinalar para que na mesma data toda a população, a humanidade, a população mundial, refletisse acerca das formas, dos modos como eliminar a violência contra as mulheres. O que é facto é que esta data, assinalada do ponto de vista simbólico, continua a exigir da nossa parte, mais do que assinalá-la, a ação. Continua a exigir da nossa parte a definição de estratégias de intervenção e continua, ao fim e ao cabo, a interpelar-nos colocar estas estratégias de intervenção em prática através daquela que é uma intervenção integrada, coordenada, colaborativa, como a rede tem vindo a fazer no município de Loures.
Hoje de manhã, o início da manhã neste município teve exatamente como ordem de trabalhos reunir a rede, e este é um aspecto que eu não posso deixar de assinalar, porque tem que ver com isto que eu dizia, o fazer. Não só comemorar as datas, celebrá-las do ponto de vista simbólico, assinalá-las, mas também, e quiçá sobretudo, passar à ação e conseguir, de facto, dar um contributo para eliminar a violência contra as mulheres em termos mundiais. Este é um contributo que, dado pelas autarquias municipais, pelas diferentes organizações, não deixa de ser também um contributo que tem de ser dado por cada um e por cada uma de nós, acoberto daquilo que é a responsabilidade cidadã. Cada um e cada uma de nós tem de dar um passo em frente, em específico, quando nós estamos a pensar na violência contra as mulheres, que em termos jurídico-penais em Portugal se traduz nomeadamente no crime de violência doméstica. E porquê é que eu estou a ligar estes dois temas? Porque de facto, sendo o crime de violência doméstica, que está previsto no artigo 152 do Código Penal, um crime que tem o estatuto de crime público, ele obriga-nos, este Estatuto de Crime Público, obriga-nos, enquanto cidadãos e cidadãs, a desenvolver, a aprofundar esta consciência cidadã, para que denunciemos as situações de violência doméstica, para que denunciemos o crime de violência doméstica. Evidentemente que sabemos também que, do ponto de vista de quem é profissional nesta área, não é suficiente a consciência cidadã, porque temos a obrigação de denunciar. Durante esta semana e muito em particular ontem tivemos a ocasião de refletir acerca deste tema e aproveito, estendendo um pouco mais esta introdução, para dizer que de facto não se trata de denunciar por denunciar. Denunciar por denunciar pode inclusive contribuir para aumentar o risco em que a vítima se encontra e que as vítimas se encontram. Eu gosto mais de usar sempre o plural, porque em Portugal de facto, no caso do crime de violência doméstica, estamos a falar de mulheres vítimas e de crianças vítimas deste crime, na maior parte das situações, por isso mesmo é que até prefiro o plural. Dizia eu, portanto, não o denunciar por denunciar, o denunciar quando já temos a garantia de que existe um sistema de proteção ativo, que todos os mecanismos foram ativados, que existe qualificação de profissionais que vão intervir junto destas vítimas e junto deste agressor, na maior parte das vezes no sexo masculino, deste agressor. Portanto, todo o sistema tem de estar mobilizado e é esta a principal razão também pela qual eu fiquei muito contente quando me apercebi que vinha eu hoje aqui partilhar ideias convosco na sequência de uma reunião de rede, porque é exatamente isto que faz falta para que toda a resposta se articule e possa ser uma resposta evidentemente e de facto protetora para as vítimas e de exercício de controle social em relação à pessoa que comete um crime, à pessoa agressora. De forma, enfim, muito criativa, a doutora Sandra Almeida discutiu comigo o mote para nós hoje desenvolvermos aqui algum raciocínio em torno deste tema e com o objetivo também de nos centrarmos mais na figura da pessoa vítima e no modo como nós profissionais vamos interpretando, conceptualizando quem é vítima, definimos que poderíamos estar em torno deste questionamento e estar em torno destas duas situações ou circunstâncias. Ser vítima ou estar em situação de vitimização. Descubra as diferenças. Descubra as diferenças no sentido de nos interpelar a pensar o que é que isto tem de diferente. A pergunta fica em aberto, portanto, ao longo destas horas irão pensando comigo em conjunto e é completamente diferente, é a única dica de resposta que eu deixo desde o princípio, completamente diferente, como assinado ali em itálico, ser vítima ou estar-se numa situação de vitimação, completamente diferente para a pessoa que está e completamente diferente para os profissionais e as profissionais em relação ao modo, obrigada, em relação ao modo como abordam a pessoa que está a ser vítima de um crime.
Eu gostava de começar precisamente de uma maneira, enfim, relativamente abrangente, por nos situar, em termos conceptuais, de que é que nós falamos quando usamos este conceito vítima. Em primeiro lugar, dizer que, sobretudo no quadro da intervenção, nas organizações de intervenção, algumas organizações e algumas profissionais rejeitam o conceito vítima e preferem substituí-lo pelo conceito de sobrevivente, porque, evidentemente, reconhecendo que a maior parte das mulheres e crianças, para não dizer todas, são sobreviventes durante muito tempo da prática de um crime que ocorre no seio familiar, que ocorre dentro da sua casa. Portanto, aquilo que tentam é sobreviver durante o tempo em que não conseguem obter uma resposta para poder acabar com um relacionamento que é um relacionamento violento. Rejeitam este termo, como eu dizia, substituindo-no pelo sobrevivente, mas o que é facto é que o conceito de vítima é o conceito jurídico que nos é oferecido para trabalhar. Portanto, do ponto de vista jurídico-penal, do ponto de vista jurídico-legal, estando na presença de um crime, nós temos fundamentalmente duas partes, uma que é vítima do crime, vitimizada por alguém, e outra que é o agente da prática desse crime. Portanto, este conceito não tem nada de depreciativo em relação à pessoa, mas é um conceito em relação ao qual devemos também pensar, porque ele tem implicações. Etimologicamente, se formos ao latim, percebemos que o conceito de vítima está ligado ao sacrifício, está ligado à oferenda de um animal, habitualmente durante as celebrações pascais ou outras, para agradar a uma divindade. E se formos a esta raiz etimológica, aquilo que nós nos apercebemos, poderemos recorrer aqui a uma imagem de um rebanho com várias ovelhas, e estou a ser guiada um pouco pela imagem que ali vos apresento, um rebanho com várias ovelhas em que é muito difícil distingui-las entre si. Portanto, elas são todas branquinhas, têm todas um pelo mais ou menos parecido, têm todas mais ou menos a mesma dimensão. Isto para vos dizer que a ideia da aleatoriedade na escolha da vítima é uma ideia muito presente no conceito de vítima. A vítima é aleatoriamente escolhida pelo ofensor, aleatoriamente escolhida pelo agressor, o que não se verifica no caso do crime de violência doméstica. Não há uma escolha aleatória. E também não há uma escolha aleatória, se quisermos abranger, alargar o quadro do crime de violência doméstica, enquadrando-o numa violência de género, que é disso que se trata, por ser um crime que afeta maioritariamente pessoas de um género em particular, mulheres, neste caso. Mesmo neste quadro, a escolha das vítimas também não é aleatória, porque no quadro da violência de género, a escolha das vítimas é propositada. São vítimas as mulheres por serem mulheres. Portanto, esta primeira ideia de vitimação, de uma escolha aleatória da pessoa que é vítima, tem de nos fazer pensar o quão diferente é o crime de violência doméstica, inclusive naquele que é o património geral, jurídico-legal do nosso país. Em segundo lugar, dizer-vos também que grande parte das vezes tendemos a interpretar, a partir desta ideia de que a escolha da vítima é uma escolha aleatória, tendemos a interpretar a vítima como alguém que é uma pessoa que durante todo o processo, incluindo o processo de apoio, é uma pessoa triste, é uma pessoa pesarosa, é uma pessoa até desconfiada do sistema, desconfiada no sentido de ter falta de confiança no sistema, portanto uma pessoa que tem de ter um ar muito infeliz porque foi ela a escolhida para ser sacrificada em honra a uma divindade. Ora bem, esta ideia é uma segunda que eu também gostava de vos deixar logo no início para irem refletindo em relação a esta ideia, porque de facto ela torna-se contraditória com aqueles que são os objetivos gerais de um processo de intervenção. Aqueles que são os objetivos gerais de um processo de apoio. Um processo de apoio baseia-se fundamentalmente no empowerment, se quisermos usar a tradução para português, no empoderamento das pessoas que foram vítimas do crime, que estão a ser vítimas do crime, na maior parte das vezes ainda estão a ser durante o processo de apoio. Baseia-se também num outro pilar, que é o dos direitos das pessoas vítimas de um crime, e tudo isto é contraditório com uma expectativa que nós muitas vezes vamos criando, que é a expectativa de que aquela pessoa, por exemplo, durante uma cerimónia de julgamento, durante uma conferência ou durante um julgamento, esteja pesarosa e esteja triste. Aquela é uma pessoa que nós desejamos, nós, cidadãos e cidadãs, que chegue ao sistema de justiça
ao julgamento, portanto já na fase final, quase final de um processo de apoio, que muitas vezes prolonga para além de um julgamento, para além da ideia de que está a ser feita justiça àquela pessoa. É muito esta ideia que as mulheres vítimas do crime de violência doméstica traduzem após o julgamento. Muitas vezes o apoio prolonga-se e o que é facto é que seria contraditório esperarmos que no julgamento a pessoa estivesse pesarosa, triste, mal disposta, não cooperante, não colaborativa e sem verbalizar. Eu reconheço que aquela pessoa foi a pessoa que escolhi para desenvolver um projeto de vida em comum, mas que de facto é um agressor e este relacionamento conjugal é um relacionamento violento e não tem possibilidades de continuidade. Portanto, esta clarividência na exposição é que tem de ser a nossa expectativa e não o contrário. Isto evidentemente tem mais que ver com o modo como o sistema de justiça, por vezes, de forma, eu diria, mais irrefletida irrefletida e não intencional do que de outra forma, o sistema de justiça vai criando um ideal de vítima, vai criando uma ideia da vítima ideal e encaixa-se neste ideal de pesaroso, triste, mas de facto isto entra em contradição com o que vamos fazendo. A vitimologia é a disciplina disciplina científica a partir da qual nós vamos desenvolvendo estes conhecimentos também teóricos e de análise dos modelos de intervenção em parceria, de intervenção em colaboração, dos espaços de apoio a pessoas vítimas do crime de violência doméstica, e esta foi uma disciplina que nasceu no seio da criminologia e nasceu precisamente a partir da ideia de que era insuficiente o conhecimento que nós tínhamos, enquanto humanidade, estou a falar em termos globais, o conhecimento que nós tínhamos acerca da dinâmica criminal, em particular em relação a determinados crimes. E, novamente, volta a aplicar ao crime de violência doméstica. Sobretudo, a vitimologia emerge logo a seguir à Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, estamos aí quase nessa data comemorativa também, e do ponto de vista simbólico a merecer ser assinalada. A partir desta Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquilo que se percebeu, fazendo uma análise autorreflexiva em relação à dinâmica criminal, é que desde o século XIX sabíamos muito acerca da motivação dos agentes para praticarem crime, sabíamos muito acerca daqueles que eram os contextos mais prováveis de ocorrência de crime, sabíamos muito acerca da aleatoriedade na escolha das vítimas, mas não sabíamos praticamente nada a partir da perspectiva de quem é vítima de crime. E, de facto, aquilo que se percebeu na altura, e é interessante nós fazermos esta análise passados decorridos tantos anos, enfim, falta pouco para pensarmos que decorreu um século, o que é facto é que agora nos parece óbvio. Como é que nós pensámos enquanto humanidade, queríamos compreender uma complexidade tão grande em relação a este crime de violência doméstica, em relação ao crime de violação, sobretudo estes dois, imaginando que os conheceríamos só a partir da perspectiva de quem os cometia. É preciso, é fundamental conhecermos aprofundadamente a perspectiva de quem é vítima deste tipo de crime. Quer para definirmos melhores estratégias de intervenção preventiva, e aqui estou fundamentalmente a falar na prevenção primária, quer para definirmos também melhores estratégias de apoio às pessoas vítimas destes crimes, sobretudo. Estes em particular, porquê? Porque eram crimes que, do ponto de vista estatístico, também se percebia que eram crimes subnotificados. Portanto, as questões que hoje que nos preocupam em relação às denúncias, a quantidade de pessoas que durante o período de pandemia, sobretudo os períodos de confinamento, mas não só, na vida em termos gerais, as pessoas que continuam a estar sujeitas a agressores que na maior parte das vezes estão determinados a manter a prática do crime de forma reiterada e ocupam uma situação privilegiada de prática de crime. Muitas vezes eu costumo dizer, desculpem o parênteses, é um dos crimes, no quadro do Código Penal português, é um dos crimes em que os transgressores, os ofensores, têm as condições mais privilegiadas para os cometer, porque de facto têm o domínio de toda a situação, têm o domínio das pessoas, o domínio sobre as vítimas e por vezes contam também e era aqui que eu queria chegar no meu raciocínio, contam também com uma legitimidade social que é reforçada do ponto de vista institucional através do arquivamento de processos, através de uma intervenção tardia, através de uma intervenção desarticulada, através de uma intervenção não informada, mal informada, com falta de formação. Nada do que eu estou a dizer
quero que seja entendido como acusatório, muito pelo contrário, é numa perspectiva pedagógica, construtiva, que aceitei este convite para nós refletirmos acerca daquilo que muitas vezes vamos fazendo porque não paramos para refletir e continuamos a fazer, as práticas cristalizam-se. O que é facto é que, trazendo para o território nacional, a vitimologia continua a ser uma disciplina muito pouco desenvolvida em Portugal. Temos alguns domínios de investigação que nos permitem conhecer, por exemplo, o que acabei de vos dizer, que agressores no crime de violência doméstica sentem legitimidade para atuar. Esta legitimidade é reforçada socialmente, é reforçada institucionalmente e é reforçada também pelos média, pela comunicação social. Portanto, grande parte das vezes a comunicação social, é evidente, quando eu digo grande parte das vezes não generalizo, mas a comunicação social tende a ter uma perspectiva, uma abordagem culpabilizadora da vítima e não em cooperação, em colaboração com aquela que é a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que vai durar até 2030, e as estratégias ao nível municipal, inclusive os planos nacionais e os planos ao nível municipal. Portanto, quando percebemos, em termos mundiais, em termos científicos, que precisávamos de escutar vítimas para compreender melhor o crime, foi quando começámos a valorizar, por exemplo, a formação de técnica e técnica de apoio à vítima, e quando começámos a perceber-nos de que existe uma simbiose, uma interdependência mútua entre um sistema de justiça e o sistema social. E do sistema social, estou aqui a ser extremamente abrangente para dizer que do sistema social fará parte a área da saúde, a área da educação, as comissões de proteção de crianças e jovens, todos estes agentes e agências que eu estou aqui a incorporar, a integrar neste enorme conjunto, chamando-lhe social, são complementares da atuação, da intervenção, quer em sede de prevenção primária, quer em sede de prevenção secundária, gestão do risco, quer em sede de prevenção terciária, quando já se está a fazer uma intervenção junto de agressores, a intervenção orientada pela reinserção social, para a reinserção social destes agentes. Portanto, tem que ser uma atuação muito cúmplice, permitam uma expressão, uma vez que é no domínio da criminalidade que estamos a falar, uma atuação muito cúmplice. O judicial, o jurídico tem que contar com o social e vice-versa. Portanto, o trabalho em rede, em parceria, como já há tantos anos explorei na minha tese de doutoramento, é o caminho que as Nações Unidas, a minha tese de doutoramento é de 2010, as Nações Unidas já tinham orientado esta estratégia, este caminho, em 1993. Nós continuamos ainda a ter alguma hesitação em adotar este modelo como modelo de intervenção adequado. Evidentemente que os modelos são apenas modelos, eles têm que se ajustar à realidade, mas este ajustamento tem que ser talvez mais célere, talvez mais rápido. Um pequeno apontamento ainda do ponto de vista da história da vitimologia e para nos ajudar a pensar na mesma, em relação àquilo que eu vou partilhar convosco teve lugar em 1964, século XX, portanto, mas que ainda continua, não muito, de forma muito generalizada, estou em crer, mas ainda continua a verificar-se, sobretudo em relação ao crime de violência doméstica. Este caso é um caso clássico que aparece sempre nos manuais de criminologia ou de vitimologia, o caso da Kitty Genovese. A Kitty Genovese, uma jovem italiana, de origem, nacionalidade italiana, imigrante para os Estados Unidos da América, década de 60, do século XX, portanto, devemos contextualizar também em termos cronológicos e em termos de contexto, uma mulher que emigrou para os Estados Unidos da América e era uma mulher que trabalhava nos anos 60, tinha autonomia, já vamos ver ao longo do caso que vou ler, que tinha um automóvel, tinha autonomia também para se deslocar, portanto não era uma mulher dependente de um homem, e isto é difícil de aceitar num sistema patriarcal, em sociedades patriarcais. A 13 de março de 1964, de madrugada, 3h30 da manhã, ocorreu um homicídio no Jardim Kew, dando lugar à publicação de um artigo na primeira página do The New York Times, o jornal. Era muito tarde, estava muito frio e muito escuro, quando uma rapariga de 28 anos de idade, Catherine Genovese Kitty, estacionou o seu carro no Jardim Kew, perto de uma estação de comboios, depois de ter vindo do seu trabalho como gestora. Quando ela saiu do carro, viu um estranho aproximar-se de si. O homem, Winston Mosley, de 29 anos de idade, deu um encontro
patrão a Kitty e apunhalou-a 2 vezes. Ela gritou, pedindo ajuda. "Oh meu Deus, ele apunhalou-me, por favor, ajudem-me." Winston dirigia-se novamente a ela quando ouviu uma voz de um homem vinda da janela de um apartamento do outro lado da rua. "Deixa a rapariga em paz." Apesar disso, Mosley perseguiu Kitty até à porta do seu prédio, para onde ela fugira entretanto. Ela escorregava, segurando a porta do edifício, e gritava: "Estou a morrer, estou a morrer." Winston voltou a agarrá-la e depois violou-a. Violação consumada. Passado algum tempo, uma vizinha, Greta Schwartz, que chamara a polícia depois de ter recebido uma chamada de outro vizinho, perguntando-lhe se ela estava a ouvir aqueles gritos vindos da rua, amparou Kitty até à chegada da ambulância. Através de entrevistas feitas aos vizinhos, entrevistas feitas por um jornalista amigo pessoal da Kitty Genovese, feitas as entrevistas para publicar o artigo, através das entrevistas feitas aos vizinhos, a polícia apercebeu-se que pelo menos 37 pessoas tinham visto ou ouvido parte da agressão a Kitty, porém, nenhuma tinha chamado a polícia, exceto Greta Schwartz, que, recordo, o fez na sequência de ter sentido necessidade de confirmar, junto de outra pessoa, se aquilo que estava a ouvir era de facto o que estava a ouvir. E vamos, evidentemente estamos a pensar, estou a falar-vos do efeito espectador. O efeito espectador é um efeito que muitas vezes é potenciado pelo contexto de grupo. É um efeito em que estas 4 imagens que vos mostro aqui são os 4 tipos mais frequentes de reação por parte das pessoas, mas o que é facto é que é comum a estes 4 tipos de reação uma hesitação para intervir. Quando eu há pouco falava na consciência cidadã, estava também, evidentemente, a referir-me a esta hesitação para interferir. No caso da ocorrência de crime, aquilo que se verifica grande parte das vezes por parte de quem não interfere, como justificação racional, é que a pessoa também tem medo. A pessoa tem medo de interferir. Por um lado, tem medo por si própria e tem medo de interferir porque sabe, é do conhecimento geral, esta conclusão teórica das análises científicas, é do conhecimento geral que quando um agressor, sobretudo um agressor de sexo masculino, sabe que a sua conduta foi noticiada, que a sua conduta foi denunciada, ele sabe que está a ser sujeito de controle social e é o momento em que a violência o risco aumenta e a violência pode escalar. Isto é do domínio comum, é do conhecimento comum. Portanto, vox populi, as pessoas vão se apercebendo disto. E isto pode ter um efeito de retração em relação à intervenção. Provavelmente, se eu bater à porta da vizinha ou se eu entrar em interação com o Winston Mosley, enquanto ele persegue a Kitty desde o automóvel até à porta do prédio, e reparem que nós temos muito tempo para atuar, nós que estamos de fora da interação criminal. Temos muito tempo para chamar as forças policiais, que é o que no Estado de Direito Democrático deve acontecer. Temos muito tempo para fazer, mas este é o tempo que nós gastamos, do ponto de vista cognitivo, a tentar percebermos se aquilo é de facto uma situação criminal ou se é uma brincadeira, e também do ponto de vista do medo, estamos a gerir o nosso medo. E o efeito espectador, dizia eu, tem uma dinâmica de grupo subjacente, estamos muitas vezes à espera que seja outra pessoa a dar o passo e não nós, para não sermos nós a envolvermos naquela situação. Ora bem, os 4 tipos de reação são, e vou começar aqui por esta senhora que aparece deste lado com uma pasta, a primeira que aparece na imagem, que ao olhar para uma pessoa estendida no chão, e nós vemos que aquela pessoa não tem sinais evidentes de sofrimento, não vemos sangue, não vemos uma fratura exposta, não vemos a pessoa descalça, não vemos, enfim, nada que aparente uma necessidade de intervenção muito imediata. Esta senhora aquilo que pensa é, ele não precisa realmente de ajuda. Portanto, atribui àquela potencial vítima a capacidade para cuidar de si própria, a autonomia. Portanto, ela não precisa realmente de ajuda. Daqui a bocado vai ser capaz de se levantar e vai ser capaz de prosseguir com a sua vida. Muitas vezes este é o nosso entendimento. Devo dizer-vos que dos estudos que tenho feito no domínio do crime de violência doméstica, muitas vezes o entendimento coletivo, o entendimento social, a representação social, é de que já existe um aparato jurídico tão substantivo, tão grande, tão abrangente em Portugal, que as pessoas que são vítimas deste crime não precisam realmente de ajuda. Por vezes o argumento que ouço é, mas ela se quiser divorcia-se, ela se quiser sai de casa, ela se quiser procura apoio num dos gabinetes disponíveis, ela se quiser vai denunciar, ela se quiser. Ora, ela se quiser não é vítima, não depende dela. O refraseamento está todo errado,
porque não é ela que quer ser vítima. E nós muitas vezes vamos colocando, nós sociedade, vamos colocando a questão a este nível. Ela, se quiser, aciona a lei do divórcio, que é muito protetora, mas a questão não é essa. A questão é, há um agente que está a praticar um crime sobre aquela pessoa. Portanto, é este o enfoque da atuação. Proteção de vítima e coerção, punição sobre o agressor, sobre o transgressor. Não posso deixar de dizer, já vou aos outros 3 tipos, que de facto isto que eu estou a dizer é um reconhecimento que onde falta trilhar caminho é no domínio do social, porque o jurídico já trilhou caminho aqui. O crime de violência doméstica é um crime cuja moldura penal, a punição que está prevista no Código Penal, é até 5 anos de prisão efetiva. Em Portugal nós temos uma classificação da criminalidade violenta, que é a criminalidade cuja previsão de moldura penal é superior a 5 anos. Ora, o que é que recentemente aconteceu? A equiparação do crime de violência doméstica à criminalidade violenta, não obstante a moldura penal. Isto significa que o legislador está extremamente atento a este crime e está a dar-nos as ferramentas, está a proporcionar-nos todos os mecanismos para nós atuarmos. O social tem que avançar agora, temos as ferramentas. Outro aspecto também não posso deixar de salientar como extremamente positivo, o Estatuto de Vítima. Não vou falar do Estatuto porque, enfim, aí aguardarei um outro convite para cá voltar, porque não é, se querem 2 horas que falaria sobre isso, tem uma dimensão crítica, uma análise crítica em relação ao Estatuto, mas o Estatuto de Vítima, que é o que temos, portanto eu aceito o natural e evidentemente sendo uma cidadã democrata, o Estatuto de Vítima foi também revisto e temos neste momento, sociedade portuguesa, um Estatuto de Vítima disponível com uma linguagem que não deixa de ser em nada rigorosa, nem clara, mas não é uma linguagem jurídica. É uma linguagem de enorme proximidade, está redigido com uma enorme clareza, é de uma enorme proximidade à pessoa. Para que a pessoa possa levar consigo, trazer consigo o Estatuto de Vítima, sabendo que tem direitos e deveres, isto já acontecia antes, mas mais, sabendo quais são os direitos, quais são os deveres, ouvindo-os ser transmitidos muitas vezes pelas forças policiais, mas para além daquela transmissão por via oral, a pessoa numa situação em que não está em crise, estar tranquila e voltar a ler os seus direitos e voltar a ler também os seus deveres. E no Estatuto de Vítima tem uma explicação muito clara, repito, do modo como funciona o processo judicial. O que é que me vai acontecer daqui para a frente? Quem é que vai agora interferir? Uma vez que o processo social, o meu processo familiar, se judicializou. A partir da denúncia é isto que acontece. E as vítimas, por vezes, têm a noção, vítimas deste crime, que perdem o controlo em relação à sua vida. Este é um dos fatores que também, às vezes, acrescentam mais um pontinho nas reticências do pedido de apoio. Mais um pontinho nas reticências da denúncia. Porque eu vou perder o controlo. Ainda mais, eu já não tenho controle, porque o controle é exercido sobre mim pelo agressor. E eu ainda vou perder mais um pedaço do controle da minha vida. Portanto, eu não posso perder mais controle. E este é um dos pontos que muitas vezes faz com que pessoas em situação de vitimização, reconhecendo, admitindo, que também é todo ele um processo, reconhecer que se está a ser vítima do crime de violência doméstica, mas reconhecendo, hesitam, porque, para além de muitas vezes não terem falta de não terem confiança no sistema, têm também muitas vezes esta hesitação no sentido de dizer o que é que daqui para a frente vai acontecer. Quem é que vai controlar o agente da prática de crime? Quem é que vai garantir que eu saio do gabinete ou de apoio ou que saio do posto da GNR ou da esquadra da Polícia de Segurança Pública, vou para casa? Quem é que garante o risco de letalidade? Quem é que garante a minha segurança? Estas são perguntas absolutamente legítimas por parte de quem é vítima deste tipo de crime. E nós muitas vezes estamos aqui como esta senhora e dizemos assim, ela não precisa realmente de ajuda. Já lhe dei o número de telefone do gabinete, já lhe disse onde era, já lhe disse vai tranquila que tem lá umas técnicas qualificadas e são profissionais que vão lidar contigo, portanto ficas muito bem entregue. E somos aquela senhora, não precisa realmente de ajuda.
A segunda personagem que ali nos aparece é a tipologia da ideia de que vai tudo ficar bem. Vai tudo ficar bem. Aliás, a campanha nacional deste ano, refletindo o arco-íris da expectativa positiva e otimista de que vai tudo ficar bem, é também uma reação otimista. Vai tudo ficar bem, isto vai passar, são dinâmicas de casal que por acaso integram a violência, nada disto, tudo isto é errado. Dinâmicas de casal representam dinâmicas de discussão, representam situações de conflito. Violência doméstica é um crime. Não sei dizer de outra maneira, é só assim que nós temos que separar as águas, porque de facto não é nada a mesma coisa, de todo em todo. E não vai ficar bem porque é da prática de um crime público que nós estamos a falar. A terceira personagem é aquele senhor que nós vemos de costas mais voltadas, portanto ele já está orientado para a sua vida e até vemos que do ponto de vista do olhar é o único que não estabelece contacto visual com a pessoa que está no chão e aquilo que ele pensa que representando este tipo, tenho a certeza que outra pessoa vai tratar disto. Portanto, o efeito de grupo. Outra pessoa vai ouvir, outra pessoa vai chamar. Lembremos-nos do caso da Kitty Genovese. Foi por isso que eu trouxe o caso também. Lembremos-nos, porque quando assistimos, presenciamos uma situação equívoca muitas vezes, que não sabemos de facto de que é que se trata, mas é por causa dela ser equívoca e de nós não sabemos de que é que se trata, que nós devemos aproximar-nos da situação e perguntar de que é que se trata. Está tudo bem, não estou a perceber o que está a acontecer. Alguém precisa de alguma ajuda? E a pessoa ter a oportunidade de ter ali imediatamente uma âncora. Uma âncora que não é a força policial, que não é ainda um serviço de saúde, que não é ainda nenhum destes serviços, mas é um cidadão, uma cidadã implicada e implicada, evidentemente. É a cidadania que está aqui em causa. A nossa quarta personagem é a personagem que nos leva imediatamente ao conceito do blaming the victim, da culpabilização da vítima, porque este nosso amigo observa, toda a gente observa um bocadinho à distância, não é? E infere, deduz que o indivíduo consumiu álcool. Parece-me estar bêbado. Portanto, se está bêbado, a responsabilidade é do próprio. A responsabilidade não tivesse consumido, não tivesse bebido ao ponto de ter ficado prostrado e caído no chão. Isto é o blaming the victim. E o blaming the victim, grande parte das vezes, ocorre a partir de ideias como já sabias quem ele era quando começaste a namorar com ele. Oh filha, eu avisei-te que ele não tinha muito boa interação aqui em casa. Oh minha senhora, já lhe disse várias vezes que a polícia não pode resolver um problema que está dentro da sua casa. Tudo isto é errado. Não é necessário eu dizer, evidentemente, mas tudo isto traduz culpabilização da vítima. Mais um pontinho nas tais reticências, a que há pouco eu me referia. Pessoas em situação de vitimização, reconhecendo para si próprias, com todo o sofrimento que isso implica, que estão a ser vítimas de um crime, também receiam e evitam a culpabilização. Porque há uma exposição coletiva. Eu vou ter que admitir o que está a acontecer e vou ter de sujeitar-me a um julgamento. Evidentemente que este julgamento vai sendo cada vez mais raro. Eu digo vai sendo cada vez mais raro a partir do conhecimento que tenho na intervenção social. Em relação às forças policiais é mais um wishful thinking, é mais uma dimensão otimista que me caracteriza, porque de facto vamos ouvindo ainda aqui e ali algum tipo de comentário que é um comentário culpabilizador de vítimas. E há pouco eu falava da consciência cidadã em relação à intervenção, à interferência na situação para a dirimir, e agora digo da importância de, entre colegas, entre pares, e estou a olhar para as forças policiais, entre colegas, entre pares, também dirimirmos estas situações. É certo que em Portugal, praticamente em todas as áreas, neste momento a nossa sociedade tem uma carência muito grande de recursos humanos e nem sempre é possível estar um par com outro par num posto da GNR, por exemplo, em alguns postos do nosso território. E o território também é muito assimétrico. Mas aquilo que é essencial é haver esta atenção. E se um colega não tem preparação ainda, então nós levemos todo o material que entretanto já fomos reunindo, levemos façamos esta visualização com o colega e possamos dizer, atenção, que isso é culpabilizador da vítima e a sociedade portuguesa conta com as forças policiais, não é para fazer isto, obviamente, não necessariamente não é para culpabilizar, mas sim para proteger direitos e defender, evidentemente, também a proteção de quem é vítima.
Muitas vezes nós vamos culpabilizando até por uma razão, explicar também porque é que temos esta reação. É uma reação ontológica, por uma razão que tem que ver com o que eu ali coloco, nós e o outros. Porque nós próprios e nós próprias não queremos imaginar, raramente concebemos para nós próprios e para nós próprios que alguma vez podemos estar numa situação de vitimização. Pelo crime de violência doméstica ou crimes, enfim, satélite, como nós sabemos que este é um crime tão complexo, que não raras vezes arrasta outros tipos de crime, e vamos construindo esta ideia como se tratasse de um planeta e depois tem outros crimes satélite que gravitam em torno deste crime principal, e estou a falar, por exemplo, da ameaça, da coação, da perseguição, da tentativa de homicídio, tantos outros crimes que vão gravitando em torno do de violência doméstica. E nós queremos, do ponto de vista ontológico, imaginar que aquelas pessoas são diferentes de nós que somos pessoas. Pois não são, e sabemos que não são. Do ponto de vista cognitivo é que muitas vezes recorremos a esta defesa para nos protegermos também, por isso é que lhe chamei defesa, e assim vamos dizendo, aquela pessoa tem que ter algo de específico, distinto de mim própria, para que ela tenha sido merecedora de ter sido a ovelhinha escolhida no meio do rebanho, igual a todas as outras, ela ter sido merecedora da atuação daquele agressor, ela tem de ter feito alguma coisa. Em determinada altura eu fui construindo um raciocínio e muitas vezes o partilhei em ações de formação e em conferências. Vamos ensaiar parar de começar as frases com ela. Quando nós ensaiarmos isto, nós vamos parar de dizer ela já devia ter saído de casa, ela já devia ter levado a criança ao médico, ela já... Vamos parar de começar as frases assim e vamos ensaiar outra forma de começar as frases. Por exemplo, o agressor já podia ter parado de agredir. O agressor já podia ter sido identificado. A entidade patronal do agressor já podia ter denunciado. Consciência cidadã também. Ora bem, do ponto de vista conceptual, e a doutora Sandra aqui pediu-me também para fazer uma explicação simples, fácil de apreender, do ponto de vista conceptual em relação a quem é vítima primária, quem é vítima secundária, vítima terciária, revitimização, de que é que nós estamos a falar, não tanto para vos trazer os conceitos em primeira mão, grande parte de vós já os conhece, mas sobretudo para que, quando o diálogo se estabelece, toda a gente saiba a que a outra pessoa está a referir-se quando usa o conceito de vítima primária, secundária ou terciária. A vítima primária, do ponto de vista do nosso Código Penal, é aquela que está presente na maior parte das situações previstas no Código Penal, desculpem a repetição. É o sujeito, uma pessoa, que tem a experiência direta de um dano, de uma perda, de uma injúria. No caso da violência doméstica, uma pessoa singular, indivíduo, noutros tipos de crime, um grupo, uma entidade institucional ou até uma comunidade, e aqui estamos a falar mais ao nível dos crimes de ódio e da discriminação, assente em traços pessoais ou comunitários. A vitimação secundária é aquela que ocorre quando as pessoas, sendo já vítimas primárias, e eu enfatizo porque quando a vitimação secundária ocorre, as pessoas que a agem sabem que a vitimação primária já ocorreu. Portanto, a pessoa que já é vítima primária de um determinado crime, quando chega ao contacto com um sistema, e ali é muito visado, no que eu coloco no diapositivo, é visado o sistema de justiça criminal, mas o que é facto é que a vitimação secundária também acontece exercida pelo sistema de saúde, também acontece exercida às vezes até por comissões de proteção de crianças e jovens, onde esta situação é de forma crescente, cada vez mais assinalada em Portugal. Portanto, a vitimação secundária tem que ver com a ação de profissionais que em determinado organismo, em determinado sistema, profissionais que ao selo têm conhecimentos em relação ao que é ser vítima, ao que é estar numa situação de vitimação e mesmo assim adensam o sofrimento, adensam o dano, adensam a ideia de que não há proteção e não há resposta cabal para aquela pessoa. Apenas dizer-vos, vou ler uma expressão de um autor da criminologia, o Molina, um autor espanhol, para acentuar a ideia. Ele diz em duas linhas, aquilo que eu tenho estado aqui desde há pouco a tentar transmitir-vos e de uma maneira extremamente clara. A vitimação secundária, esta vitimação, é mais preocupante do que a primária, porque converte a vítima de um delito em vítima do sistema judiciário. E porque acontece com demasiada frequência. Portanto, é aqui que nós temos uma enorme capacidade de atuação. Nós muitas vezes temos muita dificuldade em conter o agente da prática de crime
Temos muita dificuldade em atuar ao nível da prevenção primária e, sobretudo, da secundária, contendo o risco para que o agente não pratique o crime, mas aqui nós temos tudo disponível para fazermos e evitarmos a vitimação secundária. Uma das estratégias é, evidentemente, o trabalho de forma articulada. Só para ilustrar o que pode ser a vitimação secundária, trago-vos aqui uma história de vida recolhida pela APAV de uma senhora, o nome é fictício, Maria Adelaide, o resto não é fictício, uma senhora com 43 anos de idade, que relata: naquele dia tive de ficar no trabalho até tarde, tinha umas coisas urgentes e acabei por comer uma sanduíche à secretária, continuei a trabalhar até mais tarde. Saí pelas 22h30 e estava indo para o metro, quando me apareceu pela frente um rapaz a dizer qualquer coisa que eu não percebi. Eu estava tão cansada que lhe respondi automaticamente: não, muito obrigada, porque pensei que estava a tentar vender-me alguma coisa ou dar-me um panfleto. Era um assalto. Eu fiquei paralisada pelo medo. De repente, percebi que estava numa rua sem gente, sem grande iluminação, com aquele rapaz ali à frente a apontar-me uma faca. Fiquei varada pelo medo. Não sei o que se passou depois. Naquele momento só me lembrei das minhas filhas em casa, do meu marido, da minha mãe. Parecia que o pensamento não discorria para além da imagem daqueles que eu mais amava e que subitamente ali, numa rua da cidade, eu podia perder para sempre. Dei-lhe a mala, depois ele arrancou-me o colar de ouro com um medalhão de madrepérola, devo ter tirado 2 anéis, a aliança de casamento, mas não me lembro sequer como foi. Sei que nem fui capaz de gritar. Andei umas ruas e encontrei um agente da polícia. Fiz queixa, o meu marido veio logo depois. Não dormi nessa noite, só chorava e tinha medo. Durante várias semanas estive dormente. Depois comecei a ficar cada vez mais deprimida. O meu marido tinha de me buscar ao trabalho. Foi um tempo difícil. Quanto à justiça, o processo foi arquivado. Nunca apareceu nada da minha mala, nem as minhas joias. Uma delas fazia-me muita falta, não porque fosse de ouro, mas porque tinha um valor afetivo muito grande. Tudo isto vai passar. No entanto, tenho muita pena que o assaltante não tenha sido apanhado. Eu gostava de lhe perguntar se tem mãe e se gostava que lhe fizessem o mesmo. Estou certa que diria que não. Trago aqui este caso de um roubo à mão armada, com uma arma branca, para trazermos a reflexão para o crime de violência doméstica e vermos como esta senhora diz: fiquei varada pelo medo e de repente não sei o que é que fiz a seguir. Acho que lhe dei 2 anéis, não me lembro muito bem se ele me pediu a mala ou se eu lhe dei, quer dizer, não me lembro muito bem. Uma pessoa, e isto é uma situação pontual, evidentemente traumática, mas pontual. Uma situação prolongada, como o crime de violência doméstica tende a ser, em que o agente da prática de crime é uma pessoa que nos é emocional, afetivamente próxima, completamente distinto do que nós vemos aqui. O trauma, sendo prolongado e por ter o crime estas características que acabei de referenciar apenas de forma ilustrativa, acaba por prejudicar muito mais a capacidade de memória das pessoas que estão vítimas, que estão a tentar sobreviver. Estando a tentar sobreviver e estando a tentar defender-me desta situação traumática em que me encontro, não quero dar muita atenção ao modo como ele entra em casa, porque o modo como ele bate a porta já me dá uma indicação de que ele vem predisposto, motivado a usar agressão, a usar violência sobre mim. Portanto, eu não quero olhar, confrontá-lo com o meu olhar, porque isto pode ser sentido como desafiador. Não obstante, precisamos de factos, precisamos de indícios para dar como provado este crime. E vamos continuadamente perguntar à senhora: mas não se lembra? Como é possível que não se lembre? Num acórdão, apenas num, mas num acórdão, eu não vou referenciar, não tem interesse para o que nós estamos aqui a pensar. A pergunta era insistentemente feita: foi uma estalada de mão aberta ou de mão fechada? Ao que a senhora respondeu: de mão aberta. E com a parte de fora da mão ou com a parte de dentro? Isto é revitimização. E vamos ver, agora chegamos a uma fronteira que é a da necessidade de saber qual é o dano provocado, qual é o prejuízo, para dentro de uma moldura penal entre 1 e 5 anos, magistrado e magistrada ter de tomar uma decisão e não revitimizar. E aqui temos agora, até parece os 2 pratos da balança, vou já mostrar a imagem da vitimação secundária com a balança. Nos 2 pratos da balança nós estamos aqui a pensar, então pergunto outra vez, obrigo a que a capacidade de memória seja mais estimulada, a capacidade de memória, de atenção, de concentração, como nós sabemos em termos gerais, é afetada pelo cansaço, é afetada por quadros depressivos, é afetada por noites mal dormidas. O que eu acabei de dizer são situações típicas, características do crime de violência doméstica. Portanto,
tentando aflorar uma resposta possível. Em relação a este equilíbrio, a este balanço nos pratos da balança, volto ao que há pouco dizia. O sistema judicial precisa, para um processo jurídico, de factos. E o sistema social pode trazer estes factos, e eles são complementares, estes dois sistemas. Porque no social, perante um técnico ou uma técnica de apoio à vítima, eu recordo-me hoje de uma parte, amanhã da outra parte. Doutor, fui para casa e fiquei a pensar no que estivemos aqui ontem a conversar e não foi assim tão poucas vezes como eu lhe disse. E se calhar posso acrescentar, claro, vamos conversar. E entretanto, olha, terceiro dia, e há uma parte, não estou muito habituada a falar nisto, mas, enfim, na cama. Doutora, só hoje é que tenho coragem para lhe dizer. Estou à vontade, temos confiança. Numa audiência de julgamento, isto não há tempo para isto. Portanto, o trabalho em complementaridade é essencial também por causa disto. Na recolha dos primeiros factos, dos primeiros dados para instruir um auto de notícia, muitas vezes não há tempo, ou não há condições, é um balcão, não é o espaço adequado, ou, grande parte das vezes, a pessoa está em situação de crise. Estando em situação de crise, claro que também não vai recordar-se tudo. Portanto, cada vez mais, e estou muito em crer que é este o caminho que nós estamos a trilhar em Portugal, cada vez mais vamos pensando na articulação entre os sistemas. Daí a importância, há pouco ainda tive a oportunidade de ouvir a Sra. Procuradora, a importância de haver sempre um encaminhamento para um sistema onde há pessoas qualificadas, profissionais, com um curso que as habilita em específico para o apoio a vítimas. É um curso para técnicos e técnicas de apoio a vítimas, portanto, é esta qualificação profissional que devemos exigir. Vítimas terciárias, todos nós e todas nós também, quando vamos ouvindo as estatísticas dos femicídios, dos homicídios em situação de violência doméstica, quando fazemos um atendimento e nesse dia sabemos através do agente ou de um guarda que foi o dia em que a tentativa de homicídio ocorreu, a vitimação terciária é aquela em que a pessoa não está diretamente envolvida na interação, mas o sofrimento está lá também. E eu estou aqui a falar do lado de profissionais, mas temos que pensar também do lado da família. E por isso mesmo trago este outro recorte do tal estudo da APAV, nesta vez um senhor, Vasco, nome fictício, repito, 59 anos, para ilustrar a vitimação terciária. Diz este senhor: mataram o meu adorado filho, o único que eu tinha. Naquele dia a minha vida acabou e eu quis morrer também. Não há nada mais terrível que a morte de um filho, ainda por cima quando alguém o mata sem dó nem piedade. Foi um assalto. Aqueles malandros podiam tirar-me tudo o que eu tenho, podiam levar até a roupa do corpo, mas não o meu maior tesouro. Não sei se alguma vez vou recuperar. Sonho todas as noites com o meu filho. Vou ao cemitério todas as semanas visitá-lo. Espero ansiosamente para que a justiça condene os assassinos. É o mínimo que podem fazer, pois o meu filho já não volta a viver. Tinha só 22 anos, tinha a vida toda pela frente. Mataram-me por causa da porcaria de um fiador e de um telemóvel, é uma dor insuportável. Sei que o que estou a viver é um processo de luto. Sei que tenho de viver e de ajudar a minha mulher a viver. Tenho recebido ajuda. Desde que desabafo e falo sobre o que sinto, que tenho andado melhor. Talvez um dia eu consiga dominar melhor esta tristeza. Se o meu filho estivesse vivo, queria que eu me animasse, que eu vivesse, que viajasse, que tivesse uma vida alegre. Não tenho vontade, mas estou a esforçar-me por isso. Nos Estados Unidos da América, grande parte dos gabinetes de apoio a vítimas integra apoio a vítimas terciárias. Este projeto que eu vos trago aqui, estas narrativas, é um projeto da APAV de apoio a vítimas terciárias do crime de homicídio. Porque o crime de homicídio é um crime em que, como esta história do Vasco retrata de uma maneira muito, vou qualificar, crua, de uma maneira muito crua, muito sofrida, é importante prestar apoio a vítimas primárias e a vítimas terciárias e a vítimas secundárias. Quando nós, dentro do sistema, não sabemos muito bem o que fazer e dizemos: colega TAV, técnica de apoio à vítima, aprendeu alguma coisa durante o curso em relação a esta situação, assim, é que eu no Ministério Público não tenho especificamente formação para intervir junto de vítimas, portanto, reduzindo não só a revitimização da vítima primária, mas também reduzindo a nossa própria insegurança enquanto profissionais.
e as vítimas terciárias, que em Portugal continuam, à exceção do que eu conheço deste projeto da APAV, mas que é fundamental também. No caso do crime de violência doméstica, nós temos mais intenção do que ação ainda de intervir junto das crianças vítimas deste crime que ficam órfãs. Há uma característica em Portugal, e estou a falar que é uma característica de Portugal que nos distingue face ao panorama europeu, daquilo que é conhecido em termos de análise comparada na União Europeia, que é a ocorrência de homicídio em situação de violência doméstica, seguido de suicídio do agressor. Isto é típico em Portugal, é típico de Portugal, da sociedade portuguesa, e deve novamente obrigar-nos a pensar quão pervasiva, quão presente é a norma social de uma sociedade patriarcal, que o indivíduo do sexo masculino decide terminar a sua vida porque não consegue viver sem o domínio da vida de outra pessoa. Como não estava a dominar, matou, assassinou e a seguir acaba com a sua própria vida. Portanto, isto tem que nos interpelar, é absolutamente inquietante. E, de facto, o suicídio seguido de homicídio dá lugar, evidentemente, a situações de orfandade. Estas crianças são vítimas primárias deste crime e são vítimas terciárias deste crime. E muitas vezes são vítimas secundárias também. Não obstante todo o esforço que as organizações têm vindo a fazer para intervir o melhor possível junto de crianças, o que é facto é que ainda temos caminho para andar. E já agora um apontamento que tem que ver com o facto de os gabinetes de apoio também deverem ter um espaço específico para atenuar a ansiedade das crianças, enquanto mulheres ou homens vítimas deste crime, vítimas primárias, também estão a ser atendidas no outro espaço. Portanto, esta pessoa que vai para um gabinete tem que ter a certeza absoluta, a segurança de que a criança fica ali e dali não sai. Muitas vezes em ações de formação eu digo o fantasma das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens é um fantasma que faz parte da ideação de pessoas vítimas deste crime, portanto tem receio de deixar a criança num espaço onde não pode exercer controle visual sobre ela, porque tem medo que o sistema já se apropriou da minha causa e então agora vai fazer interferir a CPCJ e vão-me retirar a criança. Isto é um fantasma que as pessoas constroem. Eu digo fantasma porque ele tem importância para a vida das pessoas, tem importância no sentido em que inibe muitas vezes a procura de apoio também, mas não passa de um fantasma. Eu uso esta imagem porque um fantasma não é outra coisa senão um lençol e pó. É só isto. Portanto, é importante sermos nós a puxar o lençol e dizer à pessoa não. O sistema existe para proteger, ninguém vai retirar criança nenhuma daqui, portanto fica a criança no espaço seguro e a pessoa adulta é atendida num outro local para que ela possa também acalmar-se e não haja transmissão de ansiedade, que na maior parte das vezes ocorre 365 dias por ano, quando estas duas vítimas primárias, adulta e crianças, estão no mesmo local. As vitimizações múltiplas diz respeito a um conceito em que a vítima é vulnerável e está sobreexposta ao crime porque não está protegida. As situações de violência doméstica, todas que ainda não se judicializaram, ainda estão no domínio do social, revelam situações de vitimização múltipla, porque as pessoas estão sobreexpostas à ocorrência daquele crime, do crime de violência doméstica. Todos os dias, 24 horas por dia, com um acesso direto ao objeto do crime e com uma sensação de que a justiça anda longe, fora de nós. Há um livro clássico nesta área, que é um livro cujo título é Chora Baixinho para que os vizinhos não ouçam. Porque de facto é mesmo isto. Ao longo de muitos anos, em Portugal, de forma muitíssimo interessante, e digo isto também para nos animar, o número médio de anos em que a pessoa permanece numa situação de violência porque ninguém interfere sobre o agressor ou a agressora tem vindo a diminuir, progressivamente, tem vindo a diminuir. Era 13 anos na viragem do século, nos primeiros anos do século XXI, e agora estamos em 7 anos, cerca de 7 anos, estou a arredondar, cerca de 7 anos. Portanto, o trabalho que estão a fazer é um trabalho positivo, é um trabalho meritório, estamos a diminuir este tempo, mas são 7 anos. São 7 anos em termos médios. Portanto, em algumas situações são 14 anos, no máximo, sendo 7 a média. Portanto, a pessoa não está protegida e as vitimizações são múltiplas. Um dos fatores dos mais importantes, que é um fator moderador, que modera o impacto de um crime,
é o modo como a vítima é tratada pelo sistema. O dano é mitigado, o sofrimento é controlado, é diminuído. A pessoa que está a ser vítima de um crime apercebe-se de forma muito calma, tranquila, clara, que o sistema está a atuar. E sendo assim, até a sua autoconfiança, a sua autoestima, a confiança no sistema aumenta. Portanto, temos imensas ferramentas disponíveis ao nosso dispor que podemos colocar em ação, em atuação, e estas ferramentas são também, estas ferramentas e as ferramentas em ação, porque nós temos, por exemplo, no quadro jurídico penal, uma legislação excelente, andamos sempre a dizer a mesma coisa, mas é a verdade, temos uma legislação excelente. O que é facto é que é preciso que a legislação depois se aplique e não esteja encerrada num código penal. Para terminar, entretanto, pedindo alguma orientação, já para terminar, sim, apenas dar um bocadinho de resposta à questão que lancei inicialmente. Muitas vezes a pergunta que nós fazemos é uma pergunta que incide sobre o indivíduo, quem é a vítima, qual é o perfil de vítima. Eu fico pessoalmente um bocadinho zangada quando me perguntam, mais a comunicação social, mas qual é o perfil de vítima para este ano? Eu digo sempre, eu não quero responder essa questão, porque de facto faça-me outra, porque esta não é muito criativa. Mas muitas vezes andamos a fazer perguntas em torno disto, qual é o perfil de vítima, quem é a vítima, e andamos a fazer estas perguntas que são todas orientadas para a pessoa. Ora, aquilo que nós mais sabemos e que se confirma a cada dia é que cada caso é um caso. Portanto, não há um perfil de vítima, é uma abstração tão ideal, que ela praticamente não tem nada de concreto. Nós podemos, com base nesta abstração muito vasta, muito lata, definir campanhas de prevenção, mas temos que ter a noção que elas vão atingir uma pequena parte da população, portanto é securitário para nós, mas não nos traz grande coisa. Portanto, o perfil de vítima não nos serve de muito, e quem é a vítima também, estamos a reforçar a ideia do pessoal, do individual. Cada vítima está numa situação de vitimização específica, tem necessidades específicas, tem expectativas próprias em relação ao sistema. No conjunto das pessoas que são vítimas deste crime, e em Portugal é um crime transversal, o crime de violência doméstica, como sabemos, afeta todas as pessoas de todos os estratos sociais, com níveis de formação e qualificação muito distintos, idades diversificadas, enfim, para não estar aqui a continuar nos outros fatores, marcadores de ordem pessoal. Cada caso é um caso, e aquilo que é fundamental é que sejamos nós, que somos os profissionais e as profissionais nesta área, a ajustarmos-nos, a adequarmos ao casuístico. Não é a pessoa, caso, que tem que se ajustar às respostas do sistema, é precisamente ao contrário. Nós é que temos que perguntar quem é a senhora, que idade tem, de onde é que veio, tem crianças, tem filhos, vive numa área rural, tem familiares próximos, qual é a rede de suporte social informal? E aqui percebemos que o casuístico torna-se singular, e nós não podemos perguntar quem é a vítima, porque esta abstração é uma abstração enorme. Estas mulheres que estão ali, não faço ideia, não sabemos se são ou não vítimas do crime de violência doméstica, tal como não faço ideia em relação às pessoas presentes na sala, e este é um fator que é importante. Não fazemos ideia nunca em relação a pessoas que estão ao pé de nós, que estão connosco nas nossas interações diárias, se estão numa situação de vitimização, se estão a perpetrar um crime. Não fazemos ideia, mas temos que estar atentos e atentas, okay? Porque as manifestações, os sinais, os gritos de alerta são tão altos, que não há nenhum agressor que venha dizer grita baixinho para ninguém ouvir, porque a pessoa, assim que percebe que junto desta eu posso gritar alto, a pessoa grita alto, bastante alto. E a pessoa que é vítima, que está numa situação de vitimização, e os agressores também, dão imensos sinais. Nós é que temos que estar com atenção aos sinais. Eu agradeço-vos a vossa atenção. Muitíssimo obrigada por esta oportunidade. Espero que as ideias que trouxe tenham ido ao encontro das vossas expectativas, e ficarei disponível no outro momento, hoje não, por não haver tempo, para entrarmos em debate, para podermos também trocar ideias, porque é sempre da troca que nasce a riqueza, muito mais do que numa exposição unilateral. Muito obrigada, agradeço uma vez mais, parabenizo o município por todo o trabalho que tem vindo a fazer, por todo o esforço que tem vindo a desenvolver e por toda a confiança que tem vindo a dar, estou a usar o verbo intencionalmente, aos profissionais e às profissionais que neste município vão trabalhando de forma articulada. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Dália, por esta partilha tão rica, tão rica, tão rica, que nos agarrou ao seu conteúdo, acho que a todas e a todos que estivemos aqui na sala, e que não ficámos naturalmente indiferentes às recomendações que nos deixou a todos. Dizer-lhe que, enquanto município e enquanto aqui represento a administração municipal, dizer que vamos continuar a fazer este caminho. Temos consciência da importância de todo este trabalho e temos consciência também que temos uma grande equipa de técnicas e de técnicos do município, a que eu também aproveito para saudar e agradecer, e hoje em particular à equipa do Espaço Vida, porque sei que dão muito delas a este trabalho, bem como todas aquelas organizações que integram a rede, que tivemos o privilégio de ter hoje também a reunião ao início da manhã. E vou terminar só porque acho que convém que tenhamos todos a referência ao porquê que ainda é importante assinalarmos este dia. E ontem o Observatório das Mulheres Assassinadas deu-nos nota de uns números que devem levar-nos a todas e a todos ainda termos mais necessidade de agir. Temos 23 mulheres assassinadas, 13 em contexto de violência doméstica, 50 tentativas de assassinato, 40 das quais em contexto de vítima de violência doméstica. 12 dos 13 assassinatos foram cometidos por homens e um cometido por mulher. Em 8 dos 13 femicídios foi identificada a violência prévia contra a vítima e de 6 já havia sido feita denúncia às autoridades. 3 destas 6 vítimas tinham sido ameaçadas de morte. A maior parte dos crimes, 61%, ocorreu na residência conjunta da vítima e do agressor. Leva-nos a todas e a todos a pensarmos o que é que não está bem, o que é que ainda não fazemos, mas sobretudo aquilo que podemos fazer. Muito obrigada, doutora Dália, muito obrigada a todas e a todos por este momento. Vamos fazer o favor de replicar, sem favor, vamos replicar, e por isso hoje estivemos a transmitir através do canal do YouTube da Câmara esta sessão e partilharemos-la com todos os técnicos que trabalham não só no município, mas como na rede social e nesta rede municipal em particular. Permita-me só que lhe deixe uma lembrança da Câmara Municipal de Loures e muito obrigada, até uma próxima. Obrigada. E tem aqui um ninho, também tem um simbolismo. Faça o favor só de mostrar. Só pousar. Mesmo com máscara ou perfuncente. É uma peça de uma artesã do concelho e que são 2 salões a namorar com fair play. Portanto, é isso que temos que fazer. Muito obrigada. Não sei se existe outra forma de namorar. Não com fair play. Este é o que nós privilegiaremos. E gostava muito de imaginar que são pessoas já com alguma idade e continuam a namorar a vida toda. Exatamente. Volte sempre. Volte sempre. Obrigada. Obrigada.